Olá, seja bem-vindo ao Pod Brown, um podcast de histórias e negócios. Você está na versão Colunas do Pod Brown, que traz especialistas de diversas áreas para dividir com vocês alguns insights, algumas informações valiosas. E olha, o colunista toda semana está aqui no Instagram do Pod Brown e todo mês no YouTube, no Spotify e outras plataformas aí que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, se você ver ou ouvir alguns dos nossos conteúdos, manda para alguém, conta para a gente se tá legal, que é bem importante, a gente faz aqui tudo com muito cuidado, com muito carinho para que você receba uma informação de qualidade. Então, bora lá? Nossa nova colunista tem muito conhecimento no mercado imobiliário de Ponta Grossa. Ela é corretora, empreendedora e vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dela na área. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Giane! Obrigada, Amada. É um prazer ter você aqui. A gente fez reunião de pauta, a gente conversou sobre o nicho imobiliário e eu adorei conhecer a tua história. Você vai ser colunista, você sabe, você já entendeu como é que é a colunista aqui no Pod Brown. Sim, já entendi. Então, mas assim, eu quero saber um pouquinho, antes da gente começar toda a nossa trajetória da coluna aqui, um pouquinho da tua história. Porque eu fiquei muito surpresa com a tua história, sabia? Eu não achei que fosse desse jeito. É. E eu achei você uma mulher, assim, guerreira, assim, no sentido de, sabe, ir atrás, e peitar, e buscar. E como até você falou aí, cozinha, faz almoço, faz janta. Não é fácil, né? Me conta um pouquinho disso. Compartilha com a gente aí a tua experiência. Pois é. Eu entrei no ramo imobiliário em 2014. Por que eu entrei no ramo imobiliário? Foi sem querer querendo, eu digo, né? Eu voltei para Ponta Grossa devido a uma necessidade familiar e eu precisava voltar ao mercado de trabalho porque estava há 6 anos só em casa cuidando de 3 filhos pequenos, né? Não podia trabalhar fora naquele momento, foi uma decisão que a gente tomou em casal. Foi muito importante, não me arrependo, foi a melhor decisão que eu fiz, que eu tomei. E só que depois de 6 anos eu precisava trabalhar, né? E voltando a Ponta Grossa, eu falei, o que eu vou fazer? Eu só sei vender. A vida toda eu trabalhei com vendas. Eu acho que desde criança eu vendia. Então, eu sou formada em administração, mas sempre me direcionei a isso. Já vendi carros, já vendi roupa, já vendi sapatos, roupa masculina, feminina, enfim. Vendas, sempre vendas. Então, pensei, o que vou fazer? Fui visitar um amigo e esse amigo estava iniciando com uma imobiliária sozinho. Mas ele já tinha uma experiência com imobiliárias grandes. Eu nunca soube nada do ramo imobiliário naquele momento. Não tinha nenhum conhecimento. E ele me convidou para ajudar, vamos dizer assim, né? Conhecer o mercado. E eu fui. Após 20 dias, né? Trabalhando ali com ele meio período e tal, eu fiz a minha primeira venda. E eu achei legal, né? Eu gostei. Achei muito interessante. Então, fui tentar me aprofundar, fiz a venda sem praticamente saber nada, né? A parte de cartório, que é uma coisa muito importante no nosso ramo. Então, eu tive que fazer tudo isso sozinha, perguntando, indo de porta em porta para saber que passos eu deveria tomar, porque eu não tinha experiência com uma imobiliária grande que quando você começa nesse ramo, você começa numa imobiliária grande e eles te dão os caminhos, né? E eu não tinha esses caminhos, eu tive que aprender sofrendo no dia a dia, todo dia. Então, eu fiz o meu Cresce de imediato e após 3, 4 meses ali, eu propus a gente abrir um CNPJ e uma sociedade para esse amigo. Fizemos isso, trabalhamos 6, 7 meses, eu propus trabalhar com locação, que eu já vi que era importante trabalhar com locação. Ele não queria, mas eu fui forçando e a gente acabou entrando.
Entrando nisso, houve a necessidade de ter uma pessoa que cuidasse do financeiro, que fizesse a parte administrativa, que cuidasse da parte de contratos. Aí veio o meu esposo. Ele trabalhava numa multinacional, então ele largou o trabalho dele, que apostou na gente, né? Viu que era necessário e veio nos ajudar. E após isso, 1 ano e meio no máximo ali, que a gente estava com essa sociedade, a gente sentiu também que não poderia dar continuidade daquela forma. Então, a gente abriu a sociedade e começamos tudo de novo, com um novo nome, apenas com o CNPJ, e eu não tinha nenhuma placa na cidade mais, ninguém me conhecia mais pelo nome que a gente estava criando, né? A gente criou o nome Centralize em 5 dias. A gente fez placa, pintou a imobiliária com uma nova cor, trabalhamos por 9 meses distribuindo placas de novo pela cidade, em todos os imóveis que a gente já tinha e muito mais, né? Então, foi um trabalho bem difícil, por quase 1 ano. Eu tive que realmente colocar um tênis, calça jeans e camiseta e todos os dias fazer o trabalho manual. Colocar a placa. De colocar placa no muro, no gradil, num poste, aonde fosse possível a gente estava lá para espalhar a nossa marca, né? E as redes sociais naquela época, vamos dizer assim, há 7, 8 anos atrás, a gente não usava da mesma forma que a gente usa hoje, né? Sim. Então, era mesmo manual as coisas, era no boca a boca. E a gente foi fazendo isso e deu super certo. Nós estávamos apenas em 5 funcionários, e eu e meu esposo. Então, a gente conseguiu refazer essa marca e subir as nossas locações meio que de imediato, né? Trabalhando ali muito firme. E foi crescendo, a imobiliária conseguiu chegar ali cerca de 1 ano e meio a 15 funcionários, porque houve a necessidade mesmo. Então, a gente teve a necessidade de ter uma gerente, que a gente tem até hoje. Houve a necessidade de ter uma gerente administrativa. Então, ter vários prestadores de serviço. Foi estabelecendo esses processos. Exatamente. E a gente foi fazendo tudo isso só aprendendo, na verdade, no dia a dia sozinhos. Porque a gente, como eu disse, a gente não teve o aprendizado de uma imobiliária grande. Foi então, uma tentativa e erro, fazendo foi e aprendendo. com os erros, exatamente. Então, a gente erra ainda muito, até hoje. A gente está aprendendo. Mas eu acho que a gente já acerta muito mais do que erra, né? Mas o que é você falando aí, o que você acreditar naquilo que você, né? Que você acredita mesmo, naquilo que você projetou. Sim. E que muitas vezes as pessoas até duvidam, né? Exatamente. Mas será que é isso? Por exemplo, né? O teu marido sair do local onde já era certo para vir. É tudo muito novo, é muito escuro, né? E muitos empresários enfrentam isso, né? Sim, sim. E se você não tem aquela persistência, o acreditar mesmo, que você sabe que é bom, que você sabe que demanda apenas de um tempo, né? Sim, sim. E o nosso ramo imobiliário, ele tem um lado muito difícil para a gente como proprietário, vamos dizer assim. Os corretores, eles são muito instáveis, né? Sim. Então, o que a gente tem? Uma imobiliária do nosso padrão, que ela não é grande, mas também não é tão pequena. Então, a gente tem os corretores por um período. Ele vem, ele fica um período e rapidamente ele quer procurar novas oportunidades, né? Novas imobiliárias, tem muitas na cidade, então as pessoas vão mudando. Vão mudando. E isso esse é natural. Ramo cresceu muito, né? Exato. Até eu acho que por conta das mídias digitais, não? Isso. E os corretores vão aprendendo nas imobiliárias grandes e vão abrindo a sua porta. Natural, é normal, é assim mesmo que funciona, né? As pessoas querem arriscar, querem fazer coisas novas. Só que isso traz uma estabilidade, vamos dizer, para os nossos prestadores de serviço, para as pessoas que estão ali com a gente, né? Então, por isso que eu digo sempre, a batalha é todos os dias. Eu sou a única pessoa que eu digo que eu não posso desistir. Então, eu posso ficar sem nenhum corretor na imobiliária, mas eu nunca vou desistir. Eu vou ser sempre a Centralize. Então, se todo mundo sair de lá, eu vou abraçar o que eu puder e eu vou fazer o que eu puder e não vou deixar a peteca cair, né? Com certeza. Então, e eu acho que essa
garra, né? Essa persistência de você dizer, podem todos saírem, que eu estarei aqui levando adiante o meu negócio, Sim, né? sim. E tem muitas vezes, nos negócios no geral, aquele momento que às vezes você se sente só, né? Sim, Você bastante. pensa muito, poxa, mas como é difícil, né? Mas será que é isso? Será que é esse o caminho? Muitas vezes a Né? gente pensa, né? Eu acho que muitas vezes eu vejo muitas imobiliárias que fecham que as pessoas desistem devido a essa dificuldade. Mas se eu comecei sozinha, por que não continuar sozinha se for preciso, né? E se readaptar, exatamente, né? a gente se readapta, existe outras Traz pessoas que vêm, que tecnologia. vão, e assim vamos. E aí me conta, o setor imobiliário, esse é um setor que a gente vai falar bastante, então esse é só o primeiro episódio, Sim. né, dessa série que a gente vai fazer. Como é que você observa o setor agora, assim? Ele tá, como a gente falou, ele tá forte, é crescente, os corretores estão se aperfeiçoando, trazendo cada um as suas empresas e tudo mais. E apesar de a gente enfrentar algumas questões econômicas e tudo mais, ele se mantém, né? É um Sim. mercado que ele vem se mantendo. Por que você acha? Eu acho assim, ó. Eu vejo por nós. A primeira oportunidade que a gente tem de adquirir um imóvel melhor, a gente vai atrás. E eu acho que todo mundo tem isso dentro de si, tem esse sentimento, esse sonho. Eu vou dizer pelas pessoas só que sonham. Ela tem um imóvel e ela quer ir para um melhor, para um maior. A família cresceu, ela precisa mudar. Então, a necessidade dela familiar faz com que ela procure um outro imóvel. Eu tenho vários exemplos todos os dias disso. De clientes nossos antigos, que foram para um apartamento pequeno, a família cresceu, ele precisa ir para um maior. Aí ele vai um pouquinho para aquele maior, mas ainda não é aquilo, eu preciso ir para uma casa e assim por diante. Eu tenho clientes de 5 anos aí que já mudou 3 vezes. Então, são necessidades familiares, eu vejo que é muito isso. A situação econômica, quando melhora daquela pessoa, ela também tem essa necessidade para um outro imóvel, né? Conforme o que ela consegue. E eu acho assim, é natural a gente querer mudar. E todo mundo quer ficar trocando de imóvel o tempo todo. A gente percebe isso, a gente até se diverte com isso. Mas isso é uma coisa mais nova, não é isso? Eu acho que sim. É mais atual? Antigamente, as pessoas compravam uma casa e moravam 40 anos numa casa. Ficava a vida inteira na mesma casa. Hoje você não vê isso. É raro você ver uma pessoa que diz, eu comprei essa casa pro resto da vida. E eu sempre falo com meus clientes quando ele diz isso, eu quero um imóvel para eu morrer aqui. Fala, você não vai morrer aqui. Você vai trocar muito ainda de imóvel. Ao longo da vida, porque né? a vida hoje, ela tá muito rápida, as coisas estão acontecendo muito rápido, as pessoas mudam de trabalho muito rápido, e a necessidade de troca de imóvel vem junto. E até é interessante isso que você falou, a gente também tem a outra colunista, que é a Beth, que fala sobre o financiamento imobiliário. Sim. E uma das coisas que ela fala, desmistificando um pouco o que se fala, que não se deve ter um imóvel, né? Que você vive de aluguel e tal. Eu falei assim, não, é importante você ter o seu imóvel, né? Sim. A sua casa. Sim. E isso é algo que também traz aquela segurança. Com certeza. Né? A pessoa tem a segurança que ela tem o imóvel dela. Sim. Você percebe isso das pessoas o tempo hoje? todo. Exatamente. Todo mundo tem a necessidade de um dia dizer, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu apartamento. Isso eu acho que é importante para todo mundo. Ninguém quer, eu digo assim, ninguém quer ficar a vida inteira pagando aluguel. Então, assim, o aluguel é muito importante para as pessoas que não sabem ainda aonde vão ficar, como vai ser a vida. Enfim, é importante o aluguel. Ela faz parte da vida, acho que de todo mundo, pelo menos uma vez. Que você passa por aquela fase, né? Exato. De transição, até de até você encontrar. E para isso a gente precisa também dos investidores, né? Sim. Que tenham esses imóveis para locação. Para poder oferecer. E Ponta Grossa eu acho que oferece muito isso. Ponta Grossa tem muita gente que consegue investir muito, que tem muitos imóveis para locação. É um bom investimento o imóvel para locação? Eu acho assim, depende do imóvel, né? A gente tem, assim, imóveis é bem difícil de falar, assim, vale a pena. Sim. Depende do tipo de investimento que você faz, qual que é o teu
ramo, vamos dizer, que não seja só dos imóveis, né? Sim. Então, depende do teu giro. Mas eu digo que sempre ter um imóvel a mais não faz mal a ninguém, né? Então, se você pode, eu acho que é muito importante ter. E como é que você analisa hoje, assim, o perfil das pessoas que elas buscam? Como é que é o perfil do cliente ali da Centralize, para a gente entender? A maioria do cliente Centralize é aquele cliente que quer comprar para morar. É o cliente, assim, o cliente familiar mesmo, eu digo. Familiar. É o cliente familiar. É aquele cliente realmente, como eu te falei, clientes que está num imóvel pequeno, quer ir para um maior, ele quer dar melhor conforto para a família. A família foi embora, eu preciso voltar para um apartamento. Existe o inverso, né? Eu sempre falo para meus clientes. Primeiro, eu tenho cliente que já fez isso. Ele foi para frente e já voltou. Ele foi por 2 imóveis maiores e hoje ele já tem a necessidade de voltar para um apartamento porque os filhos já foram embora. Isso e a acontece casa já é muito grande. Fica com aquela casa. Exatamente. E que a pessoa não sabe nem o que ela faz, né? Exatamente. Por isso que eu digo que hoje em dia não existe mais, eu acho, as famílias de hoje em dia não vão ficar mais que nem os nossos pais ficaram, que nem os seus pais, né? 40 anos numa casa. Sim, meus pais são mais de 40 Criam anos os filhos e daí vêm os netos e ali ficam. As pessoas hoje não querem mais isso. Os filhos começam a ir embora, elas já querem ir para um imóvel menor, porque os filhos realmente vão embora de vez, né? Se tornam só visitas. Então, não tem necessidade mais de tudo aquilo de custos, vamos dizer assim, diário de uma casa grande. E o ramo imobiliário, a parte de aluguel e venda, compra e venda, como é que ela está hoje? O aluguel é mais busca ou as pessoas buscam mais? São períodos. São períodos? São períodos. Cíclico também, assim? O início do ano, final e início do ano, a procura é maior para locação. E no meio do ano também. São períodos já, acho que marcado, para as pessoas mudarem. Mudam de empresa, tem que mudar de casa. Mudam de cidade, né? Escola. Então, ela é mais... assim, o ideal é mudar no início do ano e meio do ano para esse tipo de pessoa. Então, eu acho assim que... tem também os universitários, né? Sim. Início e meio do ano. Então, movimenta muito isso no início e no meio do ano. Depois, se ele fica mais estável, não que não tenha procura, tem igual, mas ele diminui bastante, né? Muda o perfil até do imóvel. Então, mas a locação é o ano todo, é o tempo todo. E o que você acha que a tua experiência, ela agrega de diferente aí no atendimento? Porque, assim, a gente tem essa questão da experiência. Eu hoje, por exemplo, né? Até a Thaís ali falou, ela só chega e faz a chamada. Nem sempre foi assim, né? Sim. É aquela coisa do você fazer. Chega uma hora que aquilo é tão natural e automático para você que você já faz tranquilamente, você faz uma entrega também mais tranquila e a gente se sente mais poder para fazer, inclusive, né? Sim. O nosso atendimento, eu digo assim que tem muita personalidade. Assim, eu não consigo ficar dentro da imobiliária. Você quer ver eu chegar feliz no final do dia em casa? É se eu atendi pessoas na rua o dia todo. Eu chego cansada e feliz. Por quê? Porque eu atendi um, eu atendi outro, eu escutei a história de um, eu escutei a história de outro. Cada um tem uma história de vida que eu tento sempre saber todas. Eu acho que esse é o diferencial nosso. Eu, pelo menos, faço muito isso. Eu tento entrar na vida das pessoas no primeiro atendimento, que eu acho que é o mais importante de todos. E quando você entra na vida delas no teu primeiro atendimento, você consegue entender exatamente o que ela está procurando. E isso faz com que você se torne amigo do cliente. Ele não esquece de você. Eu tenho muitos clientes que dizem, quando muda na casa, quando eu terminar aqui de organizar tudo, eu vou te chamar para uma janta. Você come, vou te chamar para um churrasco. Eu até brinco, eu falo, nossa, se eu for em todos os churrascos, eu tô... Você vai viver de churrasco. Exatamente. Então, eu tento fazer os meus atendimentos, ele é bem personalizado. Eu acho que 90% dos meus clientes se tornam amigos. Cliente de locação e venda de locação é mais difícil, porque são atendimentos mais rápidos. São coisas mais de imediata, né? O cliente tem que ver o imóvel, mudar. Ele quase ter muito contato. Exatamente, o imóvel cabe no bolso dele, atende as necessidades dele de imediato, deu certo. A venda não. Eu tenho venda que eu posso demorar, que eu falo com o cliente por 2 anos.
para fechar uma venda. Uhum. Porque ele quer mudar, mas não é uma necessidade urgente. Então, você tem que ir trabalhando o cliente devagarinho, sempre lembrar dele, sempre ver um imóvel que possa atender ele, que você lembra, você manda. Então, são atendimentos muito longos. Então, você tem que ter uma relação diferente com o teu cliente. E se você não tiver isso, ele não vai te responder, ele não vai falar com você, ele não vai se interessar em interagir com você quando você manda um imóvel. Então, essa relação de amizade, eu digo que é amizade mesmo, que você tem que ter já desde o primeiro contato, é muito importante. Estabelece confiança, né? Sim. E você vai atendendo a geração, né? Daqui a Sim. pouco você vai atendendo o pai, o filho, Sim. né? Eu tenho um cliente que me ligou hoje até, Ah. que ele recebeu uma procuração lá para transferir a procuração de um imóvel dele. Ele disse, Jane, eu nem li, leia aí para mim, se você disser que eu posso assinar, eu vou assinar. Falei, gente, mas eu expliquei para ele, né? O seu cartório tá tudo certinho. Não, mas você é minha corretora, leia. Uhum. Se você disser que eu posso assinar, eu assino. Então, isso é legal, porque você vê que o cliente realmente confia em você, né? Me conta um case de sucesso teu. Eu tenho um case de sucesso da primeira temporada, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui, que foi a Elaine, que ela pediu que ela é da mecânica, né, Mansory. Sim. E ela falou, não, eu tô precisando de alguém que me ajude aqui, uma mulher eu queria também para trabalhar e tal. E apareceu a tal da mulher que assistiu o episódio lá no YouTube, né, que até eu falei, ela assistiu o episódio todo, né, não foi nenhum corte. Assistiu lá no YouTube, fez contato com a Elaine, foi contratada. E dias depois ela estava fazendo um curso lá na Bosch, em São Paulo. Sabe, uma coisa que assim, eu fiquei assim super arrepiada quando ela me contou, de eu ter proporcionado, a partir disso que a gente faz aqui, Sim. mudar a vida de uma pessoa. Né? Eu acho que isso tem um pouco do propósito do que a gente faz. Sim. É a gente mudar a vida de alguém. Porque a gente precisa sobreviver, né? A gente tem que pagar boleto, a gente tem que fazer tudo. Mas não é só isso. Não. Né? Uhum. É isso mesmo. A gente, para começar, eu acho que a gente tem que gostar muito do que faz. E você tem que fazer feliz. Então, essa eu acho que é uma das coisas que eu tenho comigo, que eu acho que tudo dá certo. Eu posso estar na maior preocupação, que está acontecendo um problema. Como eu te falei, eu gosto do que faço, eu acho que tudo se resolve, você acha um jeito, dá tudo certo. Não existe coisas que não tenha solução. Então, eu tenho também, eu acho que o Márcio, que é meu esposo, ele é muito tranquilo nesse sentido. A nossa sociedade funciona muito bem por isso. E é importante isso, né? Muito importante. Um companheiro que te entenda, Exato. Né? Então, a gente pensa muito igual. Então, quando a gente tem um problema, às vezes, sério, que precisa ser resolvida dos dois lados ali, mesmo a gente sem se conversar, a gente tem a mesma atitude, a gente toma a mesma solução a gente tem, sabe? Quando a gente vai conversar, as coisas se definem assim naturalmente. Então, acho que isso é bem importante, essa parceria que a gente tem. A gente não tem problemas quanto a isso, né? Então, eu acho que isso ajuda a resolver os problemas que tem no dia a dia no ramo imobiliário, que são muitos. Natural. Eu imagino, deve rolar altas histórias. Com certeza, com certeza. Eu estava aqui com o Marcos antes, entrevistando e conversando sobre tecnologia, a gente falando quantas histórias, quantas coisas que você ouve ao longo de tanto tempo, né, trabalhando. Sim, tem muitas histórias. E eu vou querer saber algumas dessas histórias. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aí. Olha aí, estamos quase. Me conte, para a gente ir para o final já desse episódio. Tá. Eu queria saber alguma história dessa, uma experiência marcante tua aí, porque essa primeira temporada, esse primeiro episódio, a gente traz um pouco você. E os próximos, a gente vai trazer muita informação, muita orientação, porque a ideia é a gente fazer uma entrega de qualidade que a pessoa possa olhar e tirar aquela informação para si e poder melhorar, né, o seu processo, a sua vida, Sim. as coisas que ela faz. A coluna tem esse intuito também. Eu tenho uma história que a gente conta bastante de uma venda que a gente fez, que é uma venda que virou 3 vendas, eu falo, que foi uma história bem interessante. Tinha um cliente que queria vender a casa dele, vamos dizer, mas não queria. Tipo, se aparecer uma oportunidade, a gente vende. Tá bom.
Eu fui num domingo conversar com ele, porque era muito difícil conversar com ele. É um senhor de idade já, né? A esposa não queria vender a casa. Como a gente falou, né? Morava, sei lá, 50 anos na casa. Você pega aquele amor pelo imóvel, né? Exato. E eu fui tentar entender o que eles queriam. Como eu disse, a gente entra na vida das pessoas, né? Aí ele me disse, se você achar a casa ideal, que eu goste e que atenda a minha família, eu vendo a minha casa com essa condição. Então, não quero anúncio, não quero nada. Eu falei, tá bom, vamos lá. Que tipo de casa o senhor quer? Aí ele me falou, eu não consegui entender muito bem. Então, eu fiz o primeiro agendamento, como eu te falei. E a gente visitou 2 casas. A gente já entendeu, a Thaís que trabalha comigo, sempre junto, né? A gente já entendeu mais ou menos o que é que ele queria. Então, fomos atrás da casa que ele queria. E encontramos. Então, a gente fez a visita na casa. Quando a gente foi fazer todo o processo da venda, a casa tinha uma alienação a uma dívida. Uma dívida de uma empresa, por sinal, que a negociação estava lá por São Paulo, para você ter uma ideia. Com advogados de São Paulo. Aí a gente... vamos ver se a gente consegue resolver, né? E ele já disse, eu só quero se for essa casa. Aí eu fui falar com o meu cliente que estava interessado na casa dele, da situação, que a gente ia tentar resolver. Se a gente resolvesse, ele ficaria com a casa. Não, gente, se resolver e estiver tudo certo, né? Porque a gente precisava resolver aquele problema. Então, fomos nós, né? Entramos em contato através de uma pessoa que a Thaís conhecia, com os advogados de São Paulo, conseguimos negociar a dívida dele pela metade do valor. Olha! O nosso cliente que queria a casa do primeiro cliente depositou o valor da dívida em juízo. Fizemos a transição das casas e daí o cliente que ia ficar sem casa, no caso, a gente ainda conseguiu colocar um apartamento para ele na negociação com o valor que sobrou para ele da dívida. E hoje a gente encontra ele até hoje na rua, vem, abraça ele, a esposa, brinca, o outro casal também. Então, tipo, são 2 casais de idosos, eu digo, que foram feitas 3 vendas e que todo mundo saiu feliz, né? A construtora que ficou com o imóvel deles, eles estão felizes, a gente resolveu um problema que eles estavam, que era grave, inclusive o senhor estava até com problemas de saúde já por isso, porque ele não sabia o que fazer para resolver o problema, né? E a gente tirou a casa dele da dívida, né? Então, assim, essa história é uma história que eu tô sempre vendo eles, toda semana eu encontro com eles, e eu vejo, assim, que eles estão super felizes, eles agradecem sempre a gente por isso. E foi só porque a gente resolveu fazer aquilo com amor, entendeu? Com carinho mesmo. Fazer bem feito. Né? Não abandonou, porque a gente poderia ter abandonado e falar, é muito problema. Né? A gente levou 6 meses para fazer tudo isso. Não é foi tão simples assim. Que se dispõe, né, a fazer Exatamente. Isso. E a gente não poderia deixar nenhum problema para nenhuma das partes, né? Tinha que deixar tudo certo. Ou então, seja, essa é uma história legal, assim, que a gente tem. Você acaba estando em momentos delicados, muitas vezes, né? Que a pessoa tem que se desfazer do imóvel. Sim. Ou que a pessoa que ela encontra aquele imóvel da vida. Então, são momentos de muita sensibilidade, Exatamente. Né? Você tem que ter essa sensibilidade também. Exatamente. A gente tem que perceber a necessidade deles para poder atender, né? Se a gente não percebe, se a gente só tá com o objetivo de vender para ter o meu dinheiro, as coisas não fluem. Então, a gente tem que esquecer a parte do ganho, que o ganho vem naturalmente depois. E realmente atender o cliente. Eu já tive vendas que eu deixei de fazer, que eu fui sincero com o cliente, que aquele imóvel não ia atender ele. Eu sabia que ele ia se arrepender, que ia trazer problemas para ele futuro. Você que tem eu deixei de vender, né? Já por isso. Você consegue antever aquilo, Exatamente. Né? Então, eu não ficaria tranquila se eu colocasse ele naquela situação. Já deixei de fazer vendas assim. Então, realmente você tem que fazer com sinceridade aquilo que você faz e realmente com verdade. Você não pode colocar teu cliente numa fria, sendo que você está vendo um problema futuro, só pensando no teu ganho. Você não pode fazer isso. Muito bem. Eu vou encerrar você dizendo para a Giane lá, aquela do início, falando para ela, você vai dizer para ela o que mudou na sua vida, como você está hoje.
como estou hoje. Hoje eu continuo andando de tênis. Um pouquinho mais arrumadinha, sem muita calça jeans. Chique, mas continuo colocando placas. Continua colocando placas? Continuo sempre. Quando não querem colocar a placa, eu falei, não, pode deixar que eu mesma vou colocar. A gente faz. Já estou passando por lá mesmo. Então, eu continuo vestindo... se eu não vestir a minha camisa, quem vai vestir, né? Aqui também a gente varre o estúdio, a gente serve exatamente. Café, a gente faz de tudo, porque a gente quer ver aquilo fluir, né? Exato. A gente quer ver acontecer. E quando tem muito problema aqui e ali, a gente até se entorpece daqueles problemas, mas segue, né? Porque a gente eu acho que é muito legal resolver problemas, né? Né? Quando vem um problema e você consegue resolver, eu acho que é muito satisfatório isso, né? Você fala, nossa, era um problemão, mas a gente conseguiu resolver. Tá todo mundo feliz, graças a Deus, deu tudo certo. É bem isso. Então, muito bem, chegamos ao final. Olha como passa, você tá vendo? Quero ver o nosso tempo. Olha, já estamos em cima. Tá vendo como passa, né? Nossa, ela estava um pouco receosa, assim. Eu falei, você vai ver. Você vai fazer o primeiro, aí você vai querer fazer o segundo, o terceiro. Porque, assim, a gente também faz aqui bem com amor e a gente gosta de que as pessoas, fazer com que as pessoas também se sintam bem. E que a gente possa extrair delas o melhor delas, aquilo que muitas vezes ela deixa quieta ou ela não fala por bobagens, por não expressar, né? O que ela faz, o que ela sente. E esse espaço da coluna é um espaço exatamente de visão, assim, de experiência e de vida. Sim. Foi muito legal, gostei. Que bom, eu também adorei. Seja bem-vinda ao Pod Brown. Nos próximos episódios vamos ter o quê? A gente vai elaborando, temos a nossa pauta, mas vamos para a parte prática, vamos fazer umas entregas mais qualificadas? Sim, vamos lá. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio junto com a Beth para a gente trocar uma ideia e trazer uns exemplos práticos, né? De repente, a gente fazer uma live, você em casa que atua no ramo imobiliário ou tem interesse, quer aprender um pouco mais, né? Pensa em investir e não sabe como. E hoje tem uma enxurrada de coisas que às vezes você não sabe nem para que caminho, né, que segue. Então, teremos aqui informação de qualidade. Obrigada. Obrigada. E você que acompanhou a gente, muito obrigada pela companhia. Essa é a versão Colunas do Pod Brown. Esse é o primeiro episódio dessa série especial sobre o mercado imobiliário. Então, se você gostou, conta pra gente, é importante a gente saber. Manda para alguém que precisa desse conteúdo. E se tiver alguma dúvida, também manda pra gente. Esteja vendo você pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, vendo aí pelo YouTube ou nos cortes aí nas nossas mídias digitais, que a gente está em todas as plataformas. Então, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!